Tudo bem? Vídeo 8. Último vídeo que nós fazemos aqui nessa playlist de legislação municipal que é comum aos cargos de professor e suporte pedagógico. Então, este vídeo 8 da série de 30 é o último vídeo da legislação municipal para professores. Depois a gente começa no próximo vídeo com o ECA, ok? Simbora. Concurso Público Prefeitura de Sorocaba 2020. São séries de vídeos para ajudar você a estudar, né? Ajudar você a se preparar para o concurso, para você se dar bem nesta prova. Vamos lá. Lembrar vocês que as inscrições ficam abertas de 11 de maio, já estão abertas até 12 de junho, ok? Mas que o último critério de desempate é o menor número de inscrição. Quanto antes você fizer a sua inscrição, você garante aquele último critério de desempate lá, tá? Aqui uma dica do edital, ok? Nessa primeira parte. Mesmo que você não tenha deficiência, mas você não seja uma pessoa com deficiência, mas você necessita de uma condição especial para fazer a prova, ok? Isso você pode apontar lá na inscrição. Você vai fazer no preenchimento da sua inscrição, no campo condição especial, você coloca que você precisa de algum recurso lá, depois você envia o laudo médico, etc. Então, existe a possibilidade, você não vai concorrer nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, mas você vai precisar de uma condição especial para fazer a prova. Essa possibilidade existe. Se é esse o seu caso, dá uma lida com mais cuidado lá no edital, ok? Vamos embora para a seção metodologia, começando das menores legislações. Esta é a última legislação municipal que é comum ao suporte pedagógico e aos professores. Os professores agora é a última legislação municipal, que é o decreto que vai falar sobre estágio probatório. A gente já fez a primeira parte no vídeo 7. Esta é a segunda e última parte do decreto do estágio probatório da Prefeitura de Sorocaba. Que mais temos de metodologia? Falamos aí no vídeo passado sobre a questão da memória, que você guarda fatos e eventos, associar então tudo que tem de legislação com algum fato ou algum evento. E para complementar isso, veja que nós temos uma tomografia, né? Com dois tipos de estímulo ao cérebro, um estímulo feliz, aí o happy, e um triste, aí o sad, né? Veja, olha como um estímulo negativo, ou triste, ou traumático, ele produz muito mais estimulação no nosso cérebro. Então, o que isso significa? Que os nossos impulsos felizes não gravam com tanta intensidade como os estímulos mais negativos. A gente consegue recordar melhor coisas traumáticas para nós, né? Então, essa pesquisadora Elizabeth Kirby, ela fez um artigo que diz o seguinte: há um bom nível de estresse, né? O estresse, se ele for pouco, ele não produz estimulação; se ele for excesso, ele produz sequelas. Mas há um nível de estresse. Então, quando você for estudar, você vai ter que se recordar de fatos ou eventos ligados à legislação. E esses fatos ou eventos, se tiverem uma carga emocional maior, for uma coisa que você ficou chateado, for uma coisa que você não gostou, e aí você compara isso, uma situação que você não gostou, e você compara isso: olha, o meu colega aqui, ele foi exonerado da prefeitura porque ele não conseguiu o item relacionamento pessoal. Você nunca mais vai esquecer disso, porque aquela informação da legislação veio com uma carga de estresse, não uma carga traumática, mas não com uma carga mínima. Então, toda informação que você puder ligar a um fato ou um evento e que tenha um determinado nível de estresse é importante, porque aí o seu cérebro, que é constituído para que você tenha a preservação da vida, ele vai guardar as informações negativas de uma forma mais forte. E se você quer, na hora do concurso, a sua memória estar com aquela informação pronta, se ela tiver um nível adequado de estresse, é interessante. A gente vai falar um pouco mais nos vídeos seguintes, ok? Bem, falando em estresse, chegamos num estresse aí, um teste, né? Estresse pequeno. Vamos lá.
De acordo com o decreto 22.120, no tocante aos critérios para acompanhamento permanente da avaliação durante o estágio probatório, relacionado à dimensão individual. Então, vamos marcar aqui dimensão individual. É correto. Está querendo saber o que é verdade dessas questões aí. 5 questões, deu para ver de longe. Dimensão individual. Ok? É correto afirmar que são fatores de avaliação. Que fatores aí dessas alternativas são fatores de avaliação dentro da dimensão individual? Vamos lá. Alternativa A, engajamento institucional. A pessoa se engajar na instituição. Qualidade e produtividade, atendimento ao usuário. Tá bem esquisito isso aqui, então institucional não está ligado a essa dimensão. Eu estudei um pouquinho, está ligado à dimensão institucional. Né? Alternativa B, orientação para resultados. A pessoa tem que se orientar para resultados, isso vai ser avaliado no individual. Habilidade técnica, isso é avaliado no individual. Relacionamento interpessoal, me parece bom isso, hein? Se eu não estudei. Alternativa C, capacidade de análise e solução de problemas, me parece bom. Energia e disposição para o trabalho, meio esquisito, mas me parece bom. Comunicação, sim, a pessoa tem que ter habilidade de comunicação, né? Também me parece boa. Alternativa D, não estudei, lembrando que eu estou fazendo aqui, eu não estudei. Segurança no trabalho, a pessoa vai ser avaliada de forma individual com relação à sua segurança no trabalho, está esquisito demais isso, não gostei muito não. Engajamento profissional, aí sim, flexibilidade e adaptabilidade, aí sim, mas esse segurança no trabalho, não gostei disso ainda, não sei por que razão. E, por último, a letra E, atualização, a pessoa tem que se atualizar, comprometimento, ok, e eficiência, ok também. Muito bem, não estudei, não sei o que fazer agora, tenho 3 alternativas com resultados semelhantes e se eu não sei ficou difícil. Se eu estudei, eu vou reparar que orientação para resultados tem a ver com a instituição, né? Não tem a ver com a questão, é a dimensão institucional, ok? Capacidade de análise e solução de problemas também. E habilidade técnica e energia e disposição para o trabalho tem a ver com não é a dimensão individual também. Então, a alternativa correta nesse caso é atualização, comprometimento e eficiência. Esses 3 quesitos fazem parte da dimensão individual. Se eu não estudar questões muito técnicas como essa, dificilmente eu respondo, né? Então, eu tenho que ler a legislação, ouvir os vídeos, escrever, fazer testes, fazer tabelas, comparar. Tem que estudar muito para poder guardar minúcias dos textos de legislação, como essa questão aqui, tá bom? É para testar, para você que não conseguiu entender muito. Atualização, comprometimento e eficiência fazem parte da dimensão individual. Nós vamos estudar todas as dimensões agora, vamos lá? Então o decreto começa aqui, nós estudamos a primeira parte até o artigo 4º lá no vídeo 7, e aqui no vídeo 8 é do artigo 5º em diante, ok? A avaliação do desempenho do estágio probatório será efetuada por meio de um formulário específico. Vamos conversar então sobre este formulário aqui, conforme anexo 1, que conterá fatores de avaliação para análise da chefia imediata e imediata. Lembra disso? Você tem o seu chefe imediato e tem o chefe do chefe, que é o chefe imediato. Assinado por estas e pelo servidor avaliado. Observadas o que então? O que será observado na sua avaliação neste formulário? 3 dimensões. Tá? O nosso teste ele previa a dimensão individual, mas vocês já sabem que são 3 dimensões. Vamos ver quais são então? A dimensão institucional, a dimensão funcional e a dimensão individual. Ok? Vamos fazer então a descrição dessas 3 dimensões. Simbora. Dimensão, qual é a primeira mesmo? Né? Falei rápido, não deu para lembrar. Institucional. São características que agregam o quê? O que agregam as características dessa dimensão institucional? Agregam valor
e contribui para o desenvolvimento da instituição. Então, tudo que vai ser falado aqui é aquilo que o funcionário traz de valor e contribui para desenvolver a instituição, né? Se você vai ser professor, tudo que você traz de valor e contribui para desenvolver a escola. O que seria isso, né? A primeira delas, engajamento institucional. Aquele engajamento, aquela pessoa engajada, ela traz valor para a instituição, né? Ela traz valor para a instituição. A segunda, são pessoas que são orientadas para resultados, né? Pessoas engajadas, mas que não são orientadas para resultados, elas não trazem valor para a instituição, ok? Terceiro item, capacidade de analisar e solucionar problemas, claro, né? Problemas é o que tem nos relacionamentos humanos. Aquelas pessoas que têm a capacidade de analisar e solucionar problemas da instituição são as pessoas que vão trazer valor para essa instituição. Quarto e penúltimo item aqui do institucional, segurança no trabalho. Segurança é algo coletivo, né? Você vê um aluno, você vê o seu colega professor, mas principalmente você que trabalha com aluno sabe que isso é importantíssimo, né? Porque tesouras de pontas redondas, né? Segurança no trabalho. Então, você vê uma criança trazer de casa uma tesoura de ponta fina, você vai falar o quê? Opa, peraí, isso não, né? Isso não é um valor individual seu. O problema não está com você especificamente, está na instituição como um todo. Depois, um aluno sai machucado lá, veja como aquela instituição perde em valor. Sai uma reportagem, sai um comentário, que naquela instituição a criança teve um problema gerado por uma falta de observação dos itens de segurança na instituição, né? Então, a segurança no trabalho é importantíssima. Por último, como valor institucional aqui, que será analisado na sua atuação como funcionário, responsabilidade, que tem a ver com os outros itens anteriores, né? Aquela pessoa engajada, aquela que está orientada para resultados, que resolve problemas e que privilegia segurança nas atividades do dia a dia, é uma pessoa responsável. Podemos até definir isso como um item que agrega os outros anteriores, né? Muito bem, simbora a próxima dimensão, item 2. Lembram dela? Qual é a dimensão agora? Dimensão funcional. Funcional. O que tem a ver com dimensão funcional? São características que fazem o que nos processos? Geram impacto, né? Aquela pessoa ela é funcionalmente muito boa. Institucionalmente ela é responsável, ela preza pela segurança. E agora, funcionalmente, a característica funcional dela é o quê? Primeira delas, qualidade e produtividade, a pessoa que produz, né? Funcionalmente ela é muito boa. Segundo, habilidade, para produzir ela precisa ter uma habilidade. Qual é a habilidade? Técnica. Precisa ter técnica para poder produzir. Sem técnica não há produção, né? Mas tem que ter técnica e tem que executar essa técnica. Para isso ela precisa de energia. Então, o terceiro item é energia e disposição para o trabalho. Lá vamos nós de novo, falando em engajamento. Que tipo de engajamento agora? Engajamento profissional. Uma pessoa que tem aquele engajamento naquela profissão. Vamos para o próximo. Trabalho em funcional requer trabalho em equipe. Hoje muito na moda, mas muito fundamental isso. Trabalhar em equipe. Não uma pessoa que pensa só em si, que é o melhor desenvolvimento para si, não. Tem que ter formas colaborativas de trabalho, trabalhar em equipe. Penúltimo aqui, capacidade de decisão. Muitas são as questões que nós precisamos tomar decisão hoje. Então essa capacidade de tomar decisão, não ficar em cima do muro, é uma capacidade funcional a ser avaliada no servidor. E por último, a capacidade de lidar com situações, que tipo de situações? A capacidade de lidar com situações novas. Veja nós aqui na Covid, que situação completamente nova. Qual é a capacidade que os servidores estão tendo para trabalhar nesta fase? Estão conseguindo trabalhar em equipe? Estão conseguindo tomar decisões certas? Estão conseguindo lidar com essas novas situações? Então vejam, esta questão que gera um impacto na instituição. A dimensão institucional gerava valor, mas agora gera um impacto. O que é esse impacto? Impacto na produtividade, a pessoa tem que ter técnica, tem que ter energia para isso, tem que estar engajada profissionalmente, trabalha na equipe, consegue tomar decisões e consegue lidar com as situações novas. Esta é a parte funcional, né? Para você conseguir guardar isso, vai ter que desenhar, vai ter que fazer um gráfico, vai ter que repetir, vai ter que ler, vai ter que falar, vai ter que citar exemplos,
para você conseguir guardar que essas são as características funcionais que serão avaliadas no servidor, nessa dimensão. Simbora para a última. Qual é a última dimensão? Aquela que caiu no teste, aquela dimensão da pessoa, a dimensão individual. O que acontece com essa dimensão individual? O que vai ter ali que vai ser avaliado? São características que aparecem nas atitudes, no comportamento, e são o que aparece no comportamento da pessoa. Ela vai fazer o que dessa pessoa? Já que ela é individual, vamos aproveitar o nome, ela é um diferencial do servidor. Individualmente aquele cara, ele é diferente por si, claro, mas há um diferencial nele. O que ele faz que produz esse diferencial em relação aos outros? Vamos lá? Primeiro, o que o cara faz que pode ser diferencial em relação aos outros? Ele tem uma atualização constante. É um cara parado no tempo? É um cara, se você perguntar para ele, né, se ele já instalou a última versão e ele fala que não tem celular, ele não é uma pessoa atualizada, é uma pessoa que está fora, né? Ele está constantemente não lê jornal. Uma pessoa precisa fazer cursos, né? O que é consciência fonológica? Do que será que essa pessoa está falando? Não é possível. Não dá para trabalhar com gente desatualizada, né? Depois, uma pessoa que atende bem quem? O usuário, né? Você vai lá, professor, você não gosta de atender pai, você não gosta de aluno, mas como que a pessoa individualmente pode ser um diferencial, né? Se ele não gosta de fazer o atendimento ao usuário, vai trabalhar no serviço público e não quer atender bem o usuário, um pai de um aluno, né? Muito bem. Terceira característica, depois de você ser uma pessoa atualizada, que atende bem as pessoas, flexibilidade barra adaptabilidade, né? Tem que ser uma pessoa que tem que conviver com as diferenças, conviver com o ser humano. Imagina você no ambiente de um aluno, de pais e professores. Se você não for uma pessoa flexível, que consiga se adaptar às situações que existem, é muito complicado trabalhar. Você não é um funcionário diferenciado se você não tiver isso, né? Flexibilidade barra adaptabilidade. Depois, o tão exigido, claro, e tão indispensável relacionamento interpessoal. Você não pode trabalhar sozinho. Chega, sai, não fala bom dia, você não tem relacionamento nenhum com ninguém, não dá para ser funcionário público, né? Porque funcionário público trabalha com o público. Então, um funcionário que não consegue se relacionar com os outros não tem condição de permanecer na função pública. Esse é o diferencial do servidor. Passando para o próximo. A administração das condições de trabalho. Nem sempre as condições de trabalho são as ideais. Nunca serão, porque sempre o mundo vai ser incompleto. Então, você tem que administrar as condições que você tem para poder trabalhar. Esse é um diferencial do servidor. Tem gente que se vira bem nas condições que tem. E tem gente que não consegue trabalhar em condição nenhuma, né? A administração das condições de trabalho é uma das questões a serem avaliadas nessa sua dimensão individual. Depois, comunicação, né? Uma pessoa comunicativa é uma pessoa que diferente, é um diferencial do trabalhador ser comunicativo. Penúltimo, comprometimento de novo, claro, né? Comprometimento é fundamental a pessoa ser comprometida com o serviço. Está ali porque é um bico, temporariamente ele quer ficar por ali? Não dá para ser assim. E por fim, eficiência, né? Não basta ter tudo isso, a pessoa tem que se predispor a fazer e fazer bem feito e ter um resultado, que é o que está lá na dimensão, né, institucional. Eficiência é algo a ser desejado. Então vamos lá. Dimensão individual é aquela que vai fazer o diferencial do servidor, né? Ele tem que ser uma pessoa atualizada, tem que atender bem o usuário, tem que ser uma pessoa flexível, adaptável, tem que ter um relacionamento com os colegas, administrar as condições que ele tem para trabalhar, ser comunicativo, comprometido e ter eficiência, tá? Bom, simbora agora. Esses itens todos aí, nas 3 dimensões, lembram delas? Institucional, funcional e individual, lembra aí? Vai lembrando. Os itens da avaliação do desempenho de que trata esse artigo devemos observar uma pontuação. Começou a falar em pontuação, começou a falar em número, eu vou para a tabela. Começou com número, eu detesto esse tipo descritivo que a legislação traz, porque é muito difícil de observar, né? Faça uma coisa simples como essa aqui, ó. Olha lá a pontuação. Abaixo do esperado, 0 pontos. B, que é o parcialmente esperado, 1 ponto. C, quando ele atinge o que você imaginava dele. E D, quando está acima do que você pensou que ele podia produzir.
Então, esses são os 4 critérios de pontuação que estão aí no parágrafo 1º, ok? Parágrafo 2º. Cada cargo pertencente aos grupos de avaliação de desempenho do estágio probatório possuirá no formulário de avaliação dimensões, aquelas 3 lá, com itens de maior peso. Agora sim. Tudo aquilo vale a mesma coisa? Não. Para cada cargo tem um item de maior peso, que pontuarão aquele item de maior peso. Vai pontuar igual, 1,5, o dobro, o triplo, 10 vezes mais. Aquele item que tenha um peso maior vai pontuar como? Em dobro. Então, para cada item, para cada dimensão, cada uma das 3 dimensões, olha lá, estão aqui, ó, institucional, funcional, individual, tem lá itens que vão valer em dobro. Que itens são esses? Na dimensão institucional vai ter lá um item que vai valer em dobro, no funcional 2 itens e na individual um item, ok? Eu separei aqui para ficar melhor, mais visível, mais interessante. Então, a funcional ela vai ter 2 itens, a individual e a institucional um item só, ok? Vamos para mais detalhamento disso aí. Haverá reprova na avaliação do desempenho, independente da fase que a pessoa tiver, em que se encontre. Quando ele recebeu o conceito abaixo do esperado ou atinge parcialmente o esperado nesses itens aí. Quer dizer, o item vale em dobro, então ele é importante. Ele é muito importante. Então, se você receber a nota abaixo do esperado ou atinge parcialmente o esperado nesse item, está reprovado, né? Os grupos e itens cujo peso será diferenciado enquanto na tabela e tal. Então eu fiz aqui um resumo para vocês que é assim, ó. Parágrafo 1º. Pontuação. Então eu tenho 4 formas de ter pontuação: o abaixo do esperado e o parcialmente esperado. Se você teve esses 2 conceitos aí dentro desses itens de maior peso que estão aqui embaixo, né, um item lá na dimensão institucional, um na funcional, um na individual, você está reprovado. Nesse item que vale em dobro, você precisa ter ou atinge o esperado ou acima do esperado, ok? Bom, prosseguindo, agora tem a questão dos pontos. Então fica estabelecida uma tabela de pontos de novo. Começou a falar em ponto, eu vou para a tabela. Então tem aqui primeira fase, segunda fase, terceira fase, e eu faço um quadro que para mim é mais fácil. Veja aí o quadro de vocês. Eu faria aí nas minhas anotações, vocês têm que estar com o texto na mão, tem que estar lendo, rabiscando, rascunhando, escrevendo, porque isso guarda mais, lembra na dica de memória lá? Você escrever, você guarda mais. Então, aprovado plenamente. Aprovado, aprovado com restrição e reprovado. Então, olha como eu já olho a tabela e já vejo que, por exemplo, aprovado com restrição, eu só tenho na primeira fase. Não tem aprovado com restrição na segunda e na terceira, ok? A primeira fase está começando, é uma maleabilidade que eu dou para a pessoa, aprovado com restrição. Na segunda e terceira fase não tem dessa. Ou é reprovado, ou é aprovado plenamente, ok? E tem a tabela de pontos aqui, né? A tabela de pontos que na primeira fase abaixo de 30 está reprovado, na segunda 37, na terceira 44, vai subindo o nível de vigência, porque vai se imaginando que o funcionário vai melhorando no serviço, né? Então, você é aprovado com restrição de 30 a 36 na primeira fase, na segunda fase você está como aprovado entre 37 e 43, na segunda 37 a 50 e na terceira fase 44 a 58. E aí tem o aprovado plenamente aqui, né? É a faixa até 72 pontos. Vale a pena você construir a tabela, você fazer aí uma tabela na sua anotação, na sua legislação. Eu, Marco, consigo ver desta forma mais fácil de guardar do que se olhar na leitura do texto pura e simplesmente, ok? Passa para a próxima. Estamos indo para o final agora. Alguns itens são omitidos porque dificilmente cairiam em concurso. Se você for ler o texto original, você vai encontrar mais itens do que aqueles que está descrito aqui. Alguns poucos a mais. Parágrafo 1º. Ao término de cada fase de acompanhamento do estágio, a chefia, lembra delas? Imediata e o servidor deverão trocar informações acerca do que foi obtido para a identificação de providências a serem tomadas no sentido de serem contornados possíveis dificuldades. Tudo tem que ser muito bem esclarecido.
A avaliação do desempenho do estágio probatório deverá ser assinada pelo servidor e, caso ocorra discordância, né, claro, nas questões, quando a pessoa é mal avaliada, às vezes ela vai discordar daquilo que foi avaliado. Esse deverá registrar na avaliação os itens em desacordo e a chefia imediata deverá justificar o formulário de avaliação os conceitos a eles atribuídos. Né? Muito bem. Permanecendo o servidor contrário à assinatura, eu não vou assinar porque eu não concordo. O fato deverá ser certificado pela chefia imediata e imediata, o chefe e o chefe do chefe, à vista de no mínimo 2 testemunhas. Okay? Então, 2 testemunhas que presenciam isso, que a pessoa não quis assinar porque não concordou. Parágrafo 4º. O servidor que, após a conclusão da pontuação da primeira avaliação do desempenho do estágio probatório, obtiver o resultado aprovado com restrição, lembra, esse aprovado com restrição só tem na primeira fase. Aprovado, aprovado com restrição, reprovado, né? Aprovado com restrição, aprovado. Então, este aprovado com restrição só tem lá na primeira tabela. Está vendo a sua tabela aí? Só tem na primeira, da primeira fase. Ele vai ser convocado pela Secretaria da Administração na sessão de treinamentos para participar de treinamento a ser ministrado durante a segunda fase. Ele vai para a segunda fase, mas ele vai ficar sob treinamento para obter um melhor desempenho funcional. Tá? Simbora. O servidor, ao final da segunda e da terceira fase do estágio probatório, deverá obter o resultado final no mínimo aprovado. Claro, até porque não tem aprovado com restrição na segunda e na terceira fase. Está olhando a sua tabela? Fez a tabela aí? Parou o vídeo, pausou o vídeo, fez uma tabela? Então, na segunda e terceira não tem aprovado com restrição. Então, só pode ter pelo menos aprovado, né? Parágrafo 6º. O resultado final de cada fase do estágio probatório será obtido por meio de 2 tipos de pontuação. A primeira aqui, pontuação da avaliação do desempenho, que nós estamos conversando aqui. E agora, a pontuação observada pelo fator, além do desempenho, precisa ter o quê? Precisa ter um fator assiduidade. Simbora para ver o que é isso? Assiduidade e pontualidade são fatores de caráter objetivo para a avaliação do estágio probatório, a ser constatada por meio dos o que funcionais? Assentamentos, né? Os assentamentos funcionais, folha de frequência. Parágrafo 1º. A pontuação obtida pelo servidor na avaliação do desempenho, aquilo que a gente comentou lá atrás, 3 dimensões, lembra delas? Fala aí as 3 dimensões, lembra delas? Serão, a assiduidade vai fazer o que com aquela pontuação lá? Será descontado, tá? Então, você tem uma pontuação lá pelo seu desempenho, naquelas 3 dimensões. E será descontando pontos de acordo com o número de faltas. Vamos ver de que forma é isso. Né? Faltas injustificadas, 3 pontos por dia. Então, para cada falta que você, cada vez que você não for ao seu trabalho de forma injustificada, não foi aceita a sua justificativa, 3 pontos você vai perder. 2, faltas justificadas. O que você perde? Quanto que você perde? Os mesmos 3 da injustificada? A justificada, eu faltei por um motivo justo. Pá, quanto que eu tenho de desconto? 1 ponto a cada falta justificada. Ok? Parágrafo 2º. Para fins de falta, o servidor horista, que trabalha por hora, considerar-se-á para fins do estágio probatório o total da jornada mensal dividido por 30 dias. O total que ele cumpre no mês divide por 30 e esse resultado é o que vai equivaler a 1 dia. Ok? É um caso muito específico. Simbora aqui, artigo 8º. A avaliação de desempenho do estágio probatório será empregada da mesma forma aos servidores com deficiência. Tem um percentual do concurso reservado aos servidores com deficiência e eles passarão pela avaliação empregada da mesma forma. Agora, tem que levar em consideração o que? As restrições médicas que constem no seu laudo pré-admissional. Existe um laudo pré-admissão e aquelas restrições não podem, então, estas interferir na avaliação com fatores de redução de pontuação. Ok? Parágrafo único aqui desse artigo 8º. Os fatores de assiduidade, pontualidade e disciplina serão empregados aos servidores com deficiência nas formas previstas neste decreto aqui. Ok? Vamos lá. Artigo 9º.
Será realizado o acompanhamento da saúde e capacidade física e mental dos servidores, por meio de exame. Que tipo de exame vê saúde e capacidade física e mental? Né? Exame pré-dimensional, antes, tá? Antes eu faço o exame e acabou, nunca mais, não. Exame pré-dimensional e exames periódicos, exames médicos periódicos, visando oferecer à administração condições de análise e adequação para o exercício do cargo. Parágrafo 1º aqui dessa história de exame. Havendo a comprovação da incompatibilidade da capacidade física e ou mental do servidor de acordo a comprometer o seu desempenho, tornando-o inadequado ao necessário e desejado para o cargo, poderá ocorrer o quê? Se inadequado, poderá ocorrer o quê? A exoneração, nos termos do artigo 29, do inciso 2 do Estatuto dos Funcionários. Artigo 10. Terminando aqui. Nós vamos até o 14, terminando aqui. O acompanhamento dos processos administrativos de estágio probatório compete à CAESP. O que é CAESP, hein? Comissão Permanente de Avaliação do Estágio Probatório. Toma cuidado com a sigla, né? Porque Comissão Permanente de Avaliação do Estágio Probatório, as letras são C, P, A e P. Mas, no entanto, recebeu um apelido aqui de CAESP, né? CAESP, se você for traduzir, fica Comissão de Avaliação do Estágio Probatório. Mas o nome aqui, na legislação, está escrito Comissão Permanente de Avaliação do Estágio Probatório. Será composta por quantos membros? 3 membros, dos quais, no mínimo, 2 serão obrigatoriamente servidores de carreira, lotados na Secretaria da Administração, SEAD. Vamos lá. Parágrafo 1º. Sempre que houver reprova no estágio probatório, será assegurado o direito à ampla defesa ao servidor, igual a Constituição já prevê isso, sempre tem que ter defesa, da pessoa. Parágrafo 2º. A Comissão Permanente de Avaliação do Estágio Probatório, CAESP, lembra dela? Encaminhará à autoridade competente de proposta de exoneração do servidor em parecer fundamentado. A presidência da CAESP será exercida por um dos 2 servidores. Lembra que lá no começo desse artigo falava o seguinte: tem que ter 2 servidores da Secretaria de Administração. A presidência dessa comissão, da CAESP, da Comissão Permanente, será exercida por um desses 2 servidores de carreira da Secretaria da Administração. Ok? No impedimento do presidente, assumirá o outro membro. São 2 servidores de carreira da Secretaria de Administração que presidem CAESP. Quando um for impedido, o outro assume. Tá? Devendo haver um servidor de carreira designado como membro substituto. Aí alguém tem que substituir, porque alguém não pode. Tá? Estamos finalizando aqui com essas questões que dificilmente caem, por isso que eu vou lendo rápido, para poupar o tempo de vocês e sem palavras para vocês preencherem. As autarquias e fundações para fins, é o artigo 11 já, as autarquias e fundações para fins de avaliação do estágio probatório, quanto aos fatores, assiduidade, pontualidade, disciplina, acompanhamento do desempenho, saúde, capacidade física e mental, utilizarão suas estruturas próprias, observadas as regras contidas nesse decreto. E parágrafo único, cada órgão deverá regulamentar a composição da sua comissão permanente de estágio probatório. Pessoal, acabou a legislação municipal para professores. Ela permanece, a legislação municipal permanece lá nos vídeos pro suporte pedagógico, a outra playlist aqui do canal. E no vídeo número 9, nós vamos começar a ver a legislação federal e vamos começar pelas menores. A menor aqui vai ser o ECA. Tem poucos artigos do ECA para esse concurso. Não vai estudar o ECA inteiro, não. Pega no vídeo lá que são poucos os artigos que terão do ECA nesse concurso da Prefeitura de Sorocaba. A gente vai ver isso aí com detalhes no vídeo 9. Bom estudo para vocês.